E aí, galera, a gente já iniciou esse assunto de matriz, né, na live, só que é aquele negócio, né, a live a gente tem aquele probleminha de às vezes a internet está boa para um, às vezes não está boa para um, ou às vezes não está boa para mim, né, que isso acaba acontecendo, infelizmente, estabilidade, né. E aí a intenção de gravar essa aula, falando da matriz, que isso encontra-se no capítulo 16, né, a apostila ela está no é o módulo 6 do capítulo 16. A primeira matéria aí a gente chama de matriz e a gente falou na videoaula, na videoaula não, na live que nós fizemos, que uma matriz é uma espécie de tabela, né? Aí eu fiz até uma brincadeirinha falando um pouco do Campeonato Brasileiro, inventando aí uma mentirinha, né? Já que o Campeonato Brasileiro está paralisado, então a gente consegue inventar uma mentirinha bacana. Bacana porque aqui, ó, eu coloquei o Fluminense em primeiro colocado, né? Flamengo em segundo, mas com a pontuação muito abaixo, né? E aí, isso é uma brincadeira, é claro, né? A gente saberia que se fosse de verdade mesmo, muito difícil disso acontecer, isso acho que jamais aconteceria. Porém, a brincadeira foi mais para a gente entrar na matéria, para ficar um pouco mais descontraída e avisando para vocês que a matéria é simples, é uma matéria bacana, porém vale a pena prestar um pouquinho atenção nela, né? Por exemplo, falei agora para vocês que uma matriz é uma espécie de tabela, né? Então eu coloquei a tabela aqui do campeonato que eu inventei, né? Claro que não seria assim. Coloquei os três times carioca, faltando aí o Botafogo, mas vou falar somente desses três times mesmo, né? E nessa tabela eu tenho time, aí eu coloquei os times aqui abaixo do time, né? Nessa coluna. Nessa outra coluna eu coloquei os jogos, aí a quantidade de jogos que cada time enfrentou. Depois, vitórias, a quantidade de vitórias de cada um. E, consequentemente, na última coluna eu coloquei a pontuação. Né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é você perceber que daqui para frente, essa tabela, nós vamos encará-la como sendo uma matriz. Né? Então, como que eu represento uma matriz? A matriz vai ser representada, primeiro, utilizando uma letra maiúscula, né? E depois, ao invés de ficar fazendo essa tabela, desenhando todavia ela, nós vamos encarar que ela vai ser essas colunas e essas linhas, porém separada apenas por dois colchetes grandes, né? E aí eu já tenho a intenção de que eu estou falando de uma tabela. Bom, como eu falei, essa tabela que a gente viu no início, ela tem uma, duas, três, quatro linhas e também ela tem uma, duas, três, quatro colunas. Qualquer tabela tem a mesma coisa, não? Tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Essa em particular tem quatro para cada uma das coisas que nós estamos falando, linha e coluna. Né? Poderia ter quatro linhas e uma coluna só? Claro, poderia ter quatro linhas e três colunas, e aí sucessivamente. Então, o que eu quero falar para vocês é que essa em particular tem quatro linhas e quatro colunas. Ele sempre vai falar da linha primeiro e depois falar da coluna para a gente seguir um padrão. Né? Então, nesse caso aqui, a gente observa que nós vamos chamar a matriz por qualquer letra maiúscula, né? Essa em particular nós chamamos de A. E aí, eu coloquei como exemplo aqui, ó, a matriz A, M por M. Significa que esse M para nós vai ser chamado de quantidade de linhas da matriz, que nesse caso nós sabemos que é 4, e o N vai ser a quantidade de colunas da matriz, que se for o exemplo que a gente está comentando, cada um dos dois tem 4. Então, lá na frente nós vamos perceber que essa matriz tem um nome, o nome dela é quadrada, né? Porque a mesma quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. Outra coisa que eu falei também é que quando você multiplica 4 por 4, no caso dessa matriz, você encontra o tamanho dela, ou seja, você encontra a quantidade de elementos que você tem dentro da matriz. Então, se for perguntado qual é o tamanho da matriz dada, aí você vem aqui e pega 1, 2, 3, 4, quantidade de linhas, 1, 2, 3, 4, quantidade de colunas. 4 vezes 4 dá 16. Então, dentro dessa matriz aqui, eu tenho 16 elementos. Ok? Então, a ideia de multiplicar, você indica o tamanho da matriz. E esse Azinho minúsculo, que eu coloquei aqui dentro, seguido de I e J, isso vai representar o elemento de dentro qualquer elemento dentro da matriz. Né? Ora, mas eu tenho vários elementos. Então, é por isso que eu coloquei esse I e esse J. Esse I, ele significa para nós de
a linha que o elemento se encontra. E o J vai significar para nós a coluna em que ele se encontra. Então, na verdade, o que eu falo quando eu digo A e J, eu estou falando que eu quero localizar um elemento dentro da matriz. Por exemplo, qual é a localização, no nosso exemplo, qual é a localização do elemento A2, 4? Esse, repare, que não é 24. Estou falando que eu quero saber onde está o elemento de linha 2, que é o primeiro aí, né? O I representa a linha e o J representa a coluna. Então eu quero saber aqui onde está o elemento, quem é o elemento que está na segunda linha e quarta coluna. Aí você vem aqui, vamos pegar aqui a tabela já armada. São a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que contar duas linhas. Uma, duas. Aí você conta agora 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Então o elemento que está na segunda linha e quarta coluna é o elemento 75. Né? Então a ideia de localização do elemento é você entender que cada elemento é representado pela letra minúscula Azinho e J. Isso porque nossa matriz nós chamamos de Azão. Né? Se fosse uma matriz chamada de Bzão, ou Czão, ou Dzão, qualquer uma que seja a letra, normalmente se representa pela letrinha minúscula daquela letra que você chama uma matriz. Ok? Então é isso. Esse primeiro contato é primordial, você precisa entender que cada uma das representações significa alguma coisa, e essas coisas estão bem esclarecidas quando você pensa nesse exemplozinho aqui em particular. Serve para qualquer tabela? Claro, serve para qualquer tabela, já que a definição de matriz nada mais é que uma tabela. Ok? Tá bom, galera. Daqui a pouco eu posto alguns exercícios para vocês brincarem um pouquinho.